mais um episódio do Mulheres em Ação. Hoje eu estou aqui em horários diferenciados, então eu já vou falando para você aqui que está acompanhando, nos acompanhando ao vivo, que esse não vai ser ao vivo. Porque hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro, e hoje eu tenho um treinamento para entregar para as mulheres do Mulheres em Ação. Então, esse é o motivo. Então, já quero aqui te agradecer por você estar assistindo esse podcast. Já quero te pedir aqui, ó, aperta o dedo nesse avião, já manda esse podcast para alguém, já se inscreve. Para quê? Para que você possa receber as notificações desse podcast poderoso. E hoje nós estamos aqui de um formato diferente. Mulheres, Lúcia, Mulheres em Ação? Pois é, Mulheres em Ação, só que hoje nós temos um homem aqui. Eita, nós! E hoje eu trouxe esse homem para dar informações preciosíssimas para as mulheres. Eu estou fazendo isso porque eu sei que a maior parte dos clientes deles, das pessoas que ele cuidam, é mulheres. E já vou falando para você também, homem, isso aqui não é porque é Mulheres em Ação que você também, se você tiver um conteúdo top aí, que você não possa entregar a nossa aqui, a todas as mulheres, porque eu também sou a primeira privilegiada a receber. Então hoje, diferente, em horários diferentes, vocês podem aí, quem estiver assistindo, se depois quiser saber, depois nós vamos deixar as redes sociais desse menino aqui, desse rapazinho que está vindo aqui hoje, e também pode nos conectar. Quem nos acompanhou aí esse final de semana viram que nós inauguramos o nosso Hub 360, então ele ficou top demais. Estamos aqui nele, inclusive vocês vão ver aí rodando algumas coisas, algumas informações. E eu já convido a vocês, não só seguir as nossas redes sociais, mas também procurar aqui, nos contactar, para quê? Para entender como que podemos te ajudar na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. Porque aqui é completo, hein? Aqui tem tudo. Tem ou não tem, Tiagão? Temos. Aqui nós temos tudo. O Tiagão, inclusive, tá aqui, ó. Essa hora, 10h30 da manhã, e nós estamos aqui. Mas, sem mais delongas, eu quero apresentar uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida. E é um dos motivos que eu quis tanto ele aqui. Ele esteve aqui agora na nossa inauguração. Saiu de Maresias Litoral, dirigiu quase 6 horas para estar aqui por causa de algo muito precioso que aconteceu na vida dele, uma expansão de consciência em relação ao quê? Ao que nós entregamos no Hub hoje. Mas hoje ele veio contar, foi a história dele e o que é que ele faz. Eu sei que ele vai falar um pouquinho disso, eu sei, eu tenho certeza disso, mas é o que ele consegue entregar. Daqui a pouco eu vou contar a minha história, o que foi que aconteceu comigo e com ele, mas eu quero que vocês conheçam De Ângeles de Oliveira, um menino que... Ó, eu digo que ele é um menino, né? Ele disse que tem quase 40 anos e não vamos entrar nesse detalhe. Mas assim, de uma energia, de uma alegria, de um posicionamento incrível. E esse menino, ele radicalizou a sua vida em menos de um ano. Eu acho que deve estar com 6 meses, mais ou menos, que eu vi esse menino voar. Ele voou porque ele entendeu algo muito precioso e porque ele se conectou com pessoas muito preciosas nessa vida, e hoje ele faz um trabalho incrível, que é tratar do emagrecimento definitivo de mulheres. Então você, mulher, que já está assistindo esse podcast, já vai mandando isso aí para aquela mulher que você conhece, que eu tenho certeza que você conhece, que está com as gordurinhas a mais, que estão com os pneuzinhos, que estão querendo aí emagrecer aí 6, 10, 15, 20 quilos, esse menino pode ajudar. Então, se apresente, De Ângeles Oliveira, seja bem-vindo ao nosso Hub mais uma vez. Obrigada por você estar aqui, obrigada por fazer parte desse negócio tão grandioso que foi um dos primeiros starts meu. De Ângeles, para quem não sabe, foi um dos meus primeiros mentorados, onde expandiu a consciência e hoje ele está aí, vendendo muito, trabalhando muito e transformando vida. Se apresente, seu lindo, seu maravilhoso, como ele disse. Muito obrigado pelo menino. Gostei bastante. Pela oportunidade de estar aqui, de participar desse projeto incrível, né? Nós temos nossa parceria com a mentoria que eu fiz com você, que foi algo que foi um divisor de águas da minha vida. Que maravilha. Mesmo, né? Desde que eu comecei com esse novo projeto, né? Que a gente vai falar bastante sobre ele, com relação a como que é possível a gente ter resultados, porque tudo aqui está relacionado à transformação. Sim. A gente trabalha para que as pessoas consigam melhorar suas vidas, que otimize o processo, que a gente consiga resultados. E os resultados que eu obtenho com o meu trabalho
e com essa oportunidade, né, de estar com você, de todo esse universo que eu estou agora desbravando, entrando no meio online, na internet, né, de expandir, como a gente conversa sempre, né, que é a nossa moeda de ouro, que estava no fundo do oceano, que agora a gente está expandindo para o mundo. Isso é maravilhoso, como você também é maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Vocês viram, né? Como é fofo. Dê, mas me conte um pouquinho aí da sua trajetória, quando que começou isso. Conta aí para as pessoas te conhecerem aí rapidamente aí, porque nós temos muito conteúdo para entregar. Eu tenho certeza que você tem muitas dicas, muito conhecimento para você falar nesse podcast. Mas apresente aí, me fale um pouco sobre a tua trajetória, de onde surgiu isso aí que você entrega hoje com tanta perfeição. Sim. Eu sou de formação educador físico, profissional de educação física. Trabalho na área há mais de 18 anos. Então, fiz minha graduação em Mogi das Cruzes. Desde então, continuo estudando sempre. Fiz pós-graduações, vários cursos extensivos e trabalhando sempre na área fitness, né? É uma área que eu gosto muito. Sempre pessoas que querem saúde, emagrecimento, performance e sempre aprimorando conhecimento. Porém, nos últimos 2 anos, houve uma transformação, assim, incrível na minha vida. Por quê? Porque com tanta busca, né, depois de tantos cursos de treinamento funcional, cursos de relação ao emagrecimento, à hipertrofia, eu me deparei com algo que é fascinante, que é a metodologia da Galo Personal Systems. A Galo Personal Systems, depois a gente pode até deixar também a rede social deles aqui, é uma capacitação, é o que há de mais assim avançado em termos de fisiologia do exercício para a educação física. Então, eu trabalho hoje com métodos de treinamento que dão certeza de resultados. A gente tem o passo a passo, né? O método é isso, né? Caminho para a meta, inclusive, né? A definição de método. Então, saber exatamente a partir de um diagnóstico preciso, né? Uma avaliação que a gente faz uma consulta avaliativa, um mapeamento geral do organismo, saber como que a pessoa está. Então a gente faz análise de exames laboratoriais, a gente faz análise do perfil, faz análise do perfil em relação a objetivos, né? O que o cliente precisa. A gente faz análise com relação ao que a pessoa tem com relação à composição corporal. E aí, a partir daí desse mapeamento geral, a gente entrega resultados. Então, a metodologia da Galo Personal Systems é uma metodologia que me deu esse know-how para conseguir conquistar esses resultados rápidos. E como que funciona? Tendo a prescrição adequada do exercício físico e de uma orientação alimentar, que a gente vai falar com mais detalhes aí ao longo da nossa conversa. Sim. E eu já vi que você tem uma placa, isso é vestir a camisa, né, de um trabalho, porque assim, isso aí, olha, eu sou da mentalidade, né, a minha maior expertise hoje no que eu faço é mentalidade e posicionamento. Isso aqui é uma coisa que ficou, né, ficou na veia. Sim. E uma coisa que eu falo, né, que as pessoas, se elas soubessem, elas mudariam a vida, é algo tipo honrar. Honrar quem tem honra, isso aqui é um dos mandamentos, inclusive, né? E você realmente, depois de tanto conhecimento, porque eu sei que você não nem aprendeu só com eles, mas hoje carregar no peito, tô vendo aí Galo, aí, essa plaquinha dourada, isso não só quer dizer que você faz parte desse método, mas também que você honra o que você aprendeu. Então, já é aí, ó, digno de um parabéns por ser tão dedicado ao que você faz e carregar no peito essa marca aí que você acredita. Porque isso é acreditar naquilo que realmente funciona. Antes de você falar, eu quero dizer aqui para as pessoas como foi que eu me conectei com ele há 1 ano e pouquinho atrás. Eu acho que dezembro, eu já contei essa história nas minhas redes sociais, tem nas redes sociais dele, mas eu quero trazer aqui hoje, rapidamente, um resumo do que foi que aconteceu. Eu estava, no final do ano passado, no final de 2023, tinha comprado um vestido maravilhoso, amarelo, lindíssimo, para passar o Réveillon. E fui passar o Réveillon em uma chácara que a família do meu marido tem em Avaré. E quando eu cheguei lá, que eu fui vestir o vestido toda feliz, o vestido não coube. Jesus toma conta. E assim, Ô, Thiago, é sério isso aqui, cara.
Eu entrei em desespero. Eu disse assim, meu Imagina. Deus do céu, o vestido não fechava de jeito nenhum, ficou faltando desse tanto pra fechar o vestido. E eu apavorada, eu não tinha levado quase nada de roupa. E aquilo ali foi um choque. Então, dia 31 de dezembro, chocada. Hoje, com esses negócios daqui, né? A gente não pode falar nada. E eu peguei e falei assim, gente, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer. Eu falei lá. Quando foi no outro dia de manhã, aparece ele assim. Eu tô procurando 5 mulheres que querem emagrecer de 5 a 6 quilos em um mês. Foi ele. Foi a De campanha. 5 a 6 quilos aí em 30 dias. E o mais louco foi que ele falou. Porque emagrecer, eu já tinha emagrecido várias vezes. E não engordar mais. Ó, isso aqui foi o que me chamou a atenção. Eu nem pensei, né? Eu achei muito barato o preço que ele cobrou, porque eu pagaria qualquer coisa pela promessa que ele fez. Hoje eu ensino, ele hoje é meu mentorado, porque eu ensinei, é a pedrinha, né, no fundo do oceano. Exatamente. Mas olha só, gente, eu entrei com ele, eu acho que 2 dias depois, tava lá eu fazendo as avaliações, comecei a fazer os processos com eles, em 21 dias cravados, eu perdi os 7 quilos, que eu estava acima do meu peso. 21 dias. Agora, se perguntarem, passou fome? Não. O que aconteceu? Isso eu não vou contar. De Ângeles vai dar algumas dicas e ele vai falar, inclusive, aqui o que acontece. Mas você, mulher, que está aí, ó, acima do peso, porque preste atenção, em 21 dias eu eliminei 7 quilos. Mas o mais louco de tudo isso é que tá com mais de 1 ano, está indo para 2 anos e nunca mais eu engordei mesmo. Então, hoje, se eu mentoro ele e se eu só trabalho com aquilo que eu acredito, tá aqui o Tiagão que não me deixa mentir. O que eu vendo é uma promessa. E eu ainda digo assim, se eu não conseguir resolver seu problema, eu devolvo seu dinheiro. Então, eu trabalho em cima de promessas. Hoje estão vendo aqui o nosso Hub 360, que é onde tem tudo que uma pessoa precisa para destravar a sua mentalidade e alavancar qualquer negócio, né? De Ângeles foi um dos meus mentorados, mas ele que vai contar isso aqui. Mas essa foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando um negócio e eu não fui nem pesquisar muita coisa e que realmente funcionou. A dedicação, o carinho, a paciência. Nós tivemos 4 reuniões em um mês. Era uma vez por semana ali ele comigo, fazendo as minhas... Me ajudando. E eu nem fiz tudo, porque é quase impossível de você fazer tudo o que ele falou para fazer. Mas o que ele falou, por causa de tempo. Não era porque era difícil de fazer, por causa do tempo. Então foram 7 quilos eliminados. Tem nas redes sociais dele, tem fotos minhas. Aqui, ó, tem uns flancos aqui grandes e nunca mais eu voltei. E o pior de tudo é que hoje eu como pra caramba. Ele tá em casa, ele ficou em casa esses dias. E ele vê, não faço dietas hoje, pra falar a verdade. Não mudei nada depois disso e eu me mantive. Então eu quero que você conte aqui qual é a mágica. É claro que você não vai entregar o ouro, tá? Porque você, minha mulher, precisa fechar um método com ele, né? Que é por isso que ele está aqui. Porque nosso sobrenome é CTA. É claro que o De Ângeles vai fazer uma chamada para ação depois. Mas conta aí, De. Sim, primeiramente quero agradecer falando da Galo Personal Systems e a honra, né? Honrar as pessoas que estão nos alavancando, que estão nos fazendo chegar onde nós estamos. Você honro muito sua vida por isso também, porque se eu estou aqui é por conta disso. E honro muito a vida do professor José Carlos Galo, que é o autor, né, da Galo Personal Systems. E essa joia aqui, que eu carrego no peito, ela representa muita coisa, representa muito conhecimento. E na Galo Personal Systems tem atualmente mais de 5.000 licenciados, né, e pessoas que participam, mas o licenciados oficial, que tem os 4 principais métodos e cursos, essas pessoas receberam essa joia, e eu sou uma delas. Então são mais ou menos 50 pessoas. Sim. Assim, nós somos em torno de 50 pessoas que temos um método de emagrecimento, método peso, método anti-envelhecimento, uma musculação avançada e interpretação de exames laboratoriais. Ou seja, são itens necessários, conhecimentos necessários para a gente resolver qualquer problema. Isso mesmo. Porque a gente fala de emagrecimento, mas a gente, na verdade, tem que analisar o que vem por trás do emagrecimento. Exatamente. O que causou, na verdade, o que fez você engordar. Porque nunca é o mesmo motivo. Não. Então, o método, ele é resumido em fazer uma análise prévia e descobrir a raiz do problema.
Investigar, Sim. porque cada pessoa tem o seu objetivo e tem o seu motivo. Sim. Pode ser em relação às bases do método. Você falou da mágica. Na verdade, essa mágica a gente fala que é fisiologia aplicada, Sim. fisiologia do exercício. O que é a base do método? A base é você ter um organismo dentro dos padrões de normalidade. Sim. Então, o que é padrão de normalidade? Que tudo esteja alinhado. Os exames, o hemograma, por exemplo, pressão arterial, circunferência de cintura. Exemplo, circunferência de cintura de uma mulher que passe de 88 centímetros e de um homem que passe de 102 centímetros, indica uma possível resistência periférica à insulina. Sim. Então, a gente faz o cruzamento de dados com os exames, verifica como é que está, por exemplo, hemoglobina glicada, e por aí vai, vários nomes difíceis que a gente faz a tradução e simplesmente fala para o cliente, ó, você vai ter, para você resolver esse problema, você vai ter que fazer isso que eu vou te passar. Isso o que é? É o exercício físico. E existe uma diferença tremenda, enorme, entre exercício físico e atividade física. Lembra? Lembro. Que eu te expliquei bem? Para você que ainda não conhece a diferença entre exercício físico e atividade física, porque quando nós ouvimos isso, parece que é sinônimo. Ah, a mesma coisa. Existe uma diferença tremenda entre as duas situações. Qual é? A atividade física, por definição, é qualquer movimento que leve o seu gasto calórico acima dos níveis basais, dos níveis de repouso. Ou seja, fazer uma caminhada ao ar livre, uma faxina em casa, de repente, uma própria treino de musculação, jogar um futebol, enfim. Isso é atividade física, porque é aleatório. Ou seja, tem pessoas que têm resultados até muitas vezes intermediários com atividade física e outras não têm nada, porque vira loteria. Sim. O exercício físico, ele é quantificado e ajustado de acordo com o perfil e objetivo de cada pessoa. O exercício físico ele tem 6 componentes. Ele tem, primeiramente, a modalidade correta que eu vou escolher de acordo com o momento. Sim. Ou seja, eu vou escolher se você vai precisar fazer uma atividade aeróbia ou um treino de força, uma atividade anaeróbia, por exemplo. Eu vou escolher com base na análise. Sim. Exemplo, como é que está a quantidade de oxigênio no organismo? Se a pessoa tem a quantidade suficiente de oxigênio para que ela consiga emagrecer, porque a gordura só queima na presença de oxigênio. Sim. E o músculo, ele só aumenta, que é a hipertrofia muscular, na presença de oxigênio também. Sim. Então, existem testes que a gente pode fazer para medir quanto de oxigênio você tem. Então, no exercício físico, tem a modalidade certa. O momento certo que você vai fazer o aeróbio ou o treino de força. Aí tem os outros componentes que é tudo calculado. Tem o gasto calórico, tem a frequência semanal, a duração, a progressão e a intensidade do treino. Isso tudo é calculado e é individual. Cada pessoa é única nesse mundo, cada organismo é único. Deus fez a gente exclusivo, assim. Não tem outro igual. Posso complementar uma coisa que aconteceu comigo, gente? Com Porque certeza. assim, eu já faz uns 3 anos que eu faço CrossFit. Na minha cabeça, eu achava que CrossFit queimava muita caloria, porque a gente só falta morrer. Eu disse assim, que é um treinamento, quer dizer, que é um tipo de exercício que, eu digo assim, se a gente sobreviver àquilo ali, a gente não morre por nada, porque assim, parece que você vai morrer. Eu, na minha cabeça, até conhecer esse método, eu achava que era esforço físico. Ou seja, correr demais, acelerar os batimentos, ou então dançar, pular caixa, como... Isso aqui pra mim não faz sentido. Eu achava empurrar os pneus, né, Dê? Pra mim, aquilo ali, eu disse, cara, não é possível. Eu fazendo CrossFit não emagreci uma grama. Não emagreci. Quando eu entrei no processo dele, que ele disse assim pra mim, olha, você vai parar de fazer o cross, você vai fazer 30 dias de musculação. Eu digo, nossa, que coisa chata do caramba. Primeiro porque eu não sou chegada em musculação, porque eu acho um movimento muito repetitivo e tal. E aí ele pega e fala assim pra mim, ó, tem coisas que a gente faz o que a gente gosta e tem coisas que a gente faz o que é preciso. E você precisa fazer musculação. Eu digo, muito bem, mestre, espera que eu vou lá. Só que assim, a primeira semana, caminhada. E não era correndo, era caminhando. Então assim, gente, eu digo, como é que eu vou emagrecer desse jeito?
E eu emagreci, desinchei em uma semana fazendo uma caminhada. Entendeu? Então, assim, por assim, meu Deus do céu. E não foi pouco, né? O emagrecimento que eu tive em menos de em uma semana. Uhum. Explica direito aí isso aí. O que que acontece com o organismo quando você faz um negócio desse, quando você troca? Porque eu sei que tem muita gente achando que quanto mais ela correr, quanto mais ela treinar, ela vai emagrecer. Explica isso aí. Explico, com certeza. Existe uma diferença muito grande entre gastar calorias e que esse gasto calórico seja em forma de gordura. Sim. Lembra que eu falei do exercício físico? Um dos componentes do exercício físico é a escolha da intensidade. Sim. A intensidade, a gente tem que analisar o quê quando eu vou escolher a intensidade? O objetivo. Se o objetivo é emagrecimento, existe uma intensidade certa que entra na zona lipolítica. Essa zona lipolítica, esse nome difícil, é a zona de queima de gordura. Sim. E o nosso organismo, o que que ele tem? Ele tem formas diferentes de utilizar energia. Ou seja, dependendo da intensidade, o organismo ele pode precisar de uma energia mais rápida, energia em forma de ATP, adenosina trifosfato, pode precisar de uma energia intermediária, pode precisar de uma energia muito, muito rápida. Quando você faz uma atividade física aleatória, se, por exemplo, no caso do CrossFit ou qualquer coisa, corrida rápida, qualquer exercício extenuante, além do risco que pode acontecer para uma pessoa que não tem um acompanhamento com cardiologista, não sabe como é que tá seus exames, não fez um acompanhamento no cardiologista, ainda existe a grande possibilidade da pessoa entrar numa chamada via glicolítica. Ou seja, utiliza a glicose como fonte de energia e não gordura. Então, apesar da pessoa estar lá se matando, fazendo muita intensidade, ela não está queimando gordura. Entendi. E aí, o que acontece? Nosso cérebro é um órgão que consome exclusivamente glicose. Então, o cérebro não consome outro substrato a não ser glicose para gerar energia. Ele sempre vai precisar de muita glicose. A partir do momento que você faz uma atividade física de alta intensidade que gasta muita glicose, o cérebro ele se sente ameaçado. O que ele vai fazer, muitas vezes? Ele vai aumentar um hormônio chamado hormônio cortisol. Porque esse hormônio, ele vai na massa muscular, degrada o músculo, quebra o músculo para gerar energia, chamada proteólise, esse processo. E aí, na proteólise, você vai perder massa muscular. Quando você tem menos músculo no seu corpo, sobra energia, porque o músculo é um tecido que gasta energia em repouso. É um tecido metabolicamente ativo. Então, você vai diminuindo massa muscular, vai gastando menos energia em repouso. Aí você vai comendo, porque o cérebro, o que ele fala? Coma glicose, coma açúcar, coma bolo, coma farinha, coma um carboidrato rápido para você não faltar energia. Você vai e come em excesso muitas vezes, além do que você precisa, o que sobra vira gordura. Então, vira esse ciclo vicioso. Então, as pessoas... Por isso que as pessoas não emagrecem. Por isso que as pessoas não emagrecem. Então, o treinamento aeróbio na via lipolítica que você mencionou, você falou da caminhada, mas existem várias possibilidades de você treinar, fazer o treinamento cardio. Quando é que eu vou passar o treino cardio? Quando eu vou, na análise da avaliação, por isso que é individual, saber como que a pessoa, como está o organismo da pessoa. E aí, com base nisso, ela vai fazer o treinamento aeróbio. Qual que é a diferença? Se eu falar assim para você, igual, caminhe 3 vezes por semana, 40 minutos, é o que todo mundo fala. Isso não é exercício, é atividade física, porque eu não estou analisando o perfil. Quando vai ser exercício? Quando eu fizer, quando eu fizer a avaliação completa, e aí, na análise, eu vou falar para você, você vai precisar fazer na intensidade certa, porque a intensidade, como é que eu controlo? Pela frequência cardíaca, pelos batimentos. E aí, nessa intensidade que eu vou calcular, eu vou saber que você vai estar queimando exclusivamente gordura durante o treino. E além do mais, eu vou calcular o tempo também, que é a duração do treino. Esse tempo também ele vai mudando de acordo com o dia. Por quê? Se eu passar para você todos os dias o mesmo tempo, você sai de um princípio chamado princípio da continuidade. E aí você se adapta fácil, você entra em outro princípio também chamado princípio da adaptação. O nosso corpo ele se adapta muito fácil aos nossos estímulos. Uma pessoa que mora muito tempo no frio, ela vai estar adaptada ao frio, no calor a mesma coisa.
Então, precisa o quê? Precisa de estímulos diferentes, que daí a Sim. gente vai mudando outro componente, que é o Sim. componente de duração. Sim. Então, por isso que funciona, porque é customizado. O método que eu É. trabalho é um método customizado. E é por isso que é a grande diferença, por isso que acontece toda essa mudança rápida. Ai, gente, ó, você tá vendo, né, Tiago? Você tá vendo aqui, olha, o conhecimento com. Olha só, eles ficaram lá em casa, né? Ele e a mãe dele tá lá em casa. Aí eu toda, preparo a mesa do café, faz uma vida, preparo banana, mamão, aveia, um melzinho ali em cima. Preparei pra eles, né? Eles levantam pra tomar café. Aí eu vejo eles tomando o café primeiro, comendo queijo, comendo ovo, antes de comer a fruta. E aí a minha sogra tava lá e a minha sogra falou assim: e eles não falaram nada, viu? Pra não me magoar, né? Minha sogra disse: ai, eu vi que não pode, minha sogra, hein? Que não pode comer a fruta antes do café. E a gente come na hora que a gente quiser. Aí, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho, né? Ó, a gente é cheia de achismo. Aí o que você acha? Ele começou a explicar os motivos, né? Por causa do açúcar. Aí ele trouxe um monte de informação. Falei, pronto, não como mais. Hoje de manhã que eu fiz, preparei a fruta, tomei meu café, fui pra academia, quando eu voltei, comi a fruta. Ele disse, agora você pode comer a fruta. Gente, conhecimento é libertador. O conhecimento, ele é libertador. Até você saber, você fala assim, meu Deus. Mas tem algumas coisas que eu aprendi com ele nesse decorrer desse um ano, e que inclusive que sirva para você, mulherada. Uma foi essa, né? Então, a gente percebe quando a gente está exagerando, não só na comida, mas também no tipo de exercício. Então, eu hoje intercalo caminhada com cross, porque eu gosto muito do cross, eu não vou o tempo todo. Quando eu vou caminhar, eu monitoro para ver os meus batimentos de acordo com o que ele passou para mim. E o mais importante de tudo isso é a tua mentalidade. Porque eu acredito que deve ter pessoas que já deve ter feito isso, porque a tua promessa é não engorda mais. E não engorda Sim. mais mesmo. Uhum. Assim, porque eu não engordo mais, não engordei mais, eu tô no peso que eu fiquei pronto. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas que vai nos assistir aqui, que está nos assistindo, por que não engorda? O que acontece no metabolismo, no nosso metabolismo, que ele para? O que acontece aí? Fora a mentalidade, porque eu sei que tem algumas coisas aí que acontecem. Me diga. Você fez essa maravilhosa pergunta. E realmente eu consigo fazer essa promessa hoje de emagreça de 6 a 15 quilos em 2 meses e não volte a engordar. Por quê? Porque a mentalidade muda junto com a fisiologia do organismo. Sim. O método, ele tem. Na verdade, ele é constituído por uma reprogramação metabólica hormonal. Porque todo esse processo que a gente estava falando dos exercícios, da intensidade, da duração. Não falamos ainda exatamente sobre alimentação, mas vamos falar um pouquinho também mais profundo, né? Você tocou no assunto aí do café da manhã. Sim. Tudo é uma reprogramação metabólica que a gente tira de circulação esse hormônio que eu falei agora há pouco, que é o cortisol, Sim. que é o hormônio que atrapalha o sono, Uhum. que faz com que você perca massa muscular, que gera estresse, que gera muitas vezes ansiedade. Então a gente tira esse hormônio ruim de circulação. Como isso? Com o exercício modulado, Sim. na intensidade certa. Uhum. E faz com que hormônios queimadores de gordura aumentem. Olha que maravilhoso. O exemplo de hormônio, GH. Todo mundo conhece GH como hormônio do crescimento e de fato é. Porém, depois que nós nos tornamos adultos, né? Criança também, adolescente também, é também um hormônio queimador de gordura. Olha. O GH, ele é ativado quando? Quando a gente dorme, principalmente. Por isso tem que ter um sono de qualidade, a gente vai falar um pouco mais sobre o sono também. E quando nós fazemos o exercício na intensidade certa. Eu sei na hora que... quando eu quero aumentar o GH, eu sei qual a intensidade do treino que eu vou te passar. Caraca, assim, que da hora. Então, aqueles treinos aeróbicos que eu te passava, por exemplo, um dos objetivos era aumentar o GH também. Nossa. O GH, além de queimar gordura, ele é um hormônio que estimula a produção de outros hormônios anabólicos também. Por exemplo, um hormônio chamado somatomedina IGF-1. Ou seja, o que é a base do método? A base do método é pegar um terreno, entre aspas, eu quero construir uma casa. Quero construir uma mansão. Nosso corpo, nós somos o templo de Deus, né? A gente tem que construir, a gente tem que cuidar. Então,
Para essa construção acontecer de uma forma sólida, que seja duradoura, eu preciso primeiro preparar um terreno. Sim. Preciso que um terreno que... Se você vai construir uma casa, um terreno que esteja despreparado, que seja sujo, totalmente irregular, não vai dar certo. Precisa Sim. ter um alicerce, precisa ter uma base sólida. E o tratamento que eu faço, porque na verdade não é uma ficha de treino, não é um treino, não é um personal convencional, é um tratamento de saúde. É isso mesmo. E esse tratamento de saúde é o que faz com que aconteça essa preparação desse terreno, porque a gente cria, é chamado ambiente anabólico. Sim. O ambiente anabólico é um ambiente de ganho. Então você vai ganhar saúde, vai ganhar massa muscular e vai eliminar gordura. É isso mesmo. Por quê? Quando esse ambiente anabólico favorável ao ganho de massa muscular e a perca de gordura acontece, o seu corpo ele começa a responder muito mais rápido. Por isso que a velocidade do método é muito alta. E não tem nenhuma loucura. Não tem remédio. Não. Por isso que o método peso é o programa de emagrecimento saudável e orientado, todos da Galo Personal Systems, é um programa que não tem medicamento. Não tem Não mesmo. tem, as pessoas não vão tomar, não tem nenhuma loucura, não tem déficit calórico, por exemplo. É outra coisa que as pessoas acham que para emagrecer precisa comer menos. Então tem muitas coisas contra-intuitivas desse achismo que você falou. A gente acha muita coisa porque ouve muito. Esses dias você deve ter visto um vídeo, né? O pessoal faz os memes, né? Você fala assim, café não pode, água não pode, a fruta não pode. Daqui a pouco a pessoa não consegue comer nada, né? Fica travada. Porque são tantas informações que a gente ouve que pode, que não pode, leite não pode. E daqui a pouco a pessoa não sabe o que fazer. Por isso que eu resolvi me aprofundar na fisiologia do exercício. Sim. E mais uma vez vou falar sempre sobre a Galo, porque é a fonte. Sobre a capacitação. Pra você ter ideia, os métodos da Galo são validados pelo MEC. Sim. São métodos que são aplicados há mais de 30 anos. Aplicados, replicados pelos meus colegas, pelo próprio professor autor. Inclusive, voltando a falar um pouquinho dele, ele veio da área da engenharia. Então, ele fez faculdade de engenharia, fez educação física, nutrição e fisioterapia. Nossa. Então, ele agregou todas as áreas, o melhor de cada área, em um método que dá certeza de resultados. Sim. Então, é por isso que a gente consegue fazer essa modulação com o resultado. Então, criando esse ambiente anabólico que eu estava falando, né, preparando todo o corpo, esses hormônios que vão queimar gordura. Exemplo, tem um hormônio que chama irisina, que é produzido pelos músculos. Olha que interessante. Gente. Irisina. Se você quiser mais detalhes, depois dá uma pesquisada, que é um hormônio incrível. Esse hormônio, ele aumenta a capacidade de ter mais mitocôndrias lá na célula de gordura. O que é mitocôndria? Esse nome difícil aí. É uma organela onde é produzida energia. O que a gente precisa para viver? Precisa de energia. Energia. A gente precisa de energia. Então, a base da metodologia que eu trabalho é aumentar a capacidade do nosso corpo produzir e utilizar a energia sem acumular. Porque a gordura é energia acumulada que o corpo não consegue utilizar. É um estoque que está lá que o corpo não sabe como chegar, como acessar. Por conta daquilo que a gente estava conversando antes, né? Do cérebro, da alta intensidade, do estresse. Então, a partir do momento que eu consigo ensinar, condicionar, porque toda vez que eu dou um estímulo, ensinando o seu corpo, essa intensidade aqui, eu vou ter certeza que você vai ter queimando gordura, naquela intensidade que eu te falei pelos batimentos, o seu corpo vai falar, então, o seu cérebro vai falar assim, então não vai faltar energia para mim, eu não preciso aumentar lá o cortisol. Ele relaxa, entre aspas, e, de novo, no dia seguinte, outro estímulo para você. Aí o seu corpo ele vai se acostumando a queimar gordura e é onde baixa o cortisol, onde melhora o sono, onde melhora toda a capacidade do seu corpo de produzir energia. Caramba, e aí depois ele vira uma máquina o seu organismo vira uma máquina de queimar gordura mesmo. Sim. Porque assim, eu digo que todo mundo gosta de comer bobagem, pizza, esses negócios. Eu me lembro que antes de eu fazer esse tratamento com você, porque eu digo que é um tratamento, foi um tratamento muito poderoso. Eu me lembro que eu gosto muito de pizza, né? Gente, mas era assim, eu comia pizza, eu passava mal, eu inchava, eu ficava com aquela sensação de, sabe assim? E era aquilo.
Então, às vezes eu pensava em comer pizza. Eu queria muito comer pizza, mas o que eu me sentia depois, como eu me sentia mal, cara, depois eu nunca mais eu senti nada. Então, assim, ó, eu vou dormir, às vezes eu como uma pizza de noite, uma pizza quase inteira, assim, pelo menos a metade de uma pizza, aí uns três pedaços, eu não sinto mais nada. Então, no outro dia parece que eu nem comi pizza. Então, eu ficava com aquele, sabe aquela. Então, realmente faz muito sentido, né? Isso aqui, que eu vou te fazer essa pergunta, porque eu sei que tem muita gente que escuta muita conversa, como você disse, que as informações vêm de todo lado. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o tal das bactérias? Boas, bactérias ruins? Como que você enxerga isso aqui? De tanto que as pessoas falam. Como é que é? Ah, ótima pergunta. A gente fala de bactérias, a gente relaciona ao intestino, Sim, é um intestino. que é um dos pilares que também são tratados no método. Sim, Porque lembra que a gente falou que o nosso corpo precisa de energia? sim. Começa tudo no intestino. A partir do momento que a gente vai consumir o alimento, que essa absorção, se for otimizada, ela vai dar o substrato energético, e tanto o substrato, a energia, quanto os componentes que vão constituir o nosso corpo. Sim. Ou seja, proteínas que a gente consome, que vira aminoácido, que vão virar todas as nossas células. Ok. Quando você fala de bactérias, quando a gente fala que o intestino existe uma disbiose, uma disbiose é um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins do intestino, porque nosso intestino tem bactérias boas e ruins. Sim. E o método, que ele faz? Né? Na nutrição, na parte da nutrição, nós temos uma nutricionista credenciada pelo método, que ela, em parceria, em sinergia, né, concomitantemente. Eita, não sei falar essa palavra não, então vou pular ela. Vai lá. Ao mesmo tempo, né, sincronizado, pronto, é uma palavra que coube bem aqui. Sincronizado as fases do método, porque eu falei para vocês que é um método. O método, ele tem fases. Então, em média, 5 a 6 fases, dependendo de cada objetivo, mas a cada fase é um exercício calculado. Lembra que eu falei todos aqueles cálculos? Sim. O alimento também é calculado, Sim. sincronizado Sim. ao exercício. E a nutricionista, ela sempre vai ter por base o tratamento do intestino como? Tirando alimentos inflamatórios, adicionando alimentos anti-inflamatórios e melhorando a flora bacteriana. Sim. Isso é base, assim. Não tem como um corpo emagrecer ou ganhar massa muscular se essa absorção estiver comprometida. Sim. Vou te dar um exemplo. Anemia. Tem muitas mulheres que têm anemia, homens também, né? Mas a gente acaba verificando mais com mulheres. Existe um tipo de anemia chamada anemia ferropriva. A ausência de ferro no organismo. É a mais comum, inclusive, a anemia ferropriva. Muitas vezes, essa pessoa ela tá com anemia ferropriva por conta de não consumir ferro suficiente. Não está na alimentação dela, ferro suficiente. Porém, às vezes tem. Ela consome a quantidade certa de ferro, só que esse ferro não está sendo absorvido lá no intestino. Essa é um tipo de anemia chamada de anemia não carencial. Anemia ferropriva não carencial. Porque a pessoa não carece, consumir o ferro. No caso do outro tipo de anemia, é uma anemia ferropriva carencial. E aí, como é que a gente analisa isso? No hemograma, que é uma das diferenças, né? Em parceria com todos os médicos do cliente, cardiologista, endocrinologista, a gente faz um trabalho multidisciplinar. A nutricionista, porque o resultado, ele vem da análise das áreas. Sim. Por isso que é comum, a gente falando de atividade física, a pessoa chega lá na academia, aí personal ou professor às vezes faz algumas perguntas básicas, uma anamnese básica, já treinou há quanto tempo, tem alguma articulação que dói, e vai para atividade física sem fazer essa análise criteriosa. Nós sempre damos um exemplo quando você vai, por exemplo, em um mecânico fazer uma revisão de um carro. O que o mecânico bom ele faz? Ele vai lá, põe um scanner no seu carro, se for problema no motor, na injeção eletrônica, ou ele vai lá, sobe no elevador, olha os componentes do carro, ou seja, ele faz uma análise. E aí, o que ele vai falar? Ó, seu carro ele tá com esse problema aqui, eu vou demorar 2 dias para resolver, e você vem buscar o carro pronto. Ou seja, ele entrega resultado. Ele não vai falar assim para você, eu cobro para ficar com o seu carro aqui a semana inteira, tal valor, para ficar olhando seu carro, acompanhando seu carro. Ele dá o resultado. Então, quando a gente trata o intestino,
e faz essa questão de tirar o que inflama, porque a inflamação crônica, sistêmica crônica é horrível. Quando o organismo ele está inflamado, você fica com o cortisol alto novamente, né? Então você vê que é tudo que leva para esse aumento do cortisol. O organismo ele fica mais debilitado. No caso do intestino ruim, a imunidade, o sistema imunológico, ele também fica debilitado, então as pessoas ficam mais suscetíveis. Aquela pessoa que gripa toda hora, que você vê que a pessoa está com rinite, tá com... Você vê quanto tempo que você não fica doente? Nunca mais eu fiquei. Então, Nunca mais. associa toda essa questão. E o que você falou agora há pouco da pizza. Hoje eu como a pizza e não volto a engordar. Porque depois que a pessoa passa pelo processo, que é um tratamento que tem começo, meio e fim, por ser uma reprogramação metabólica, tudo calculado e ajustado, o organismo ele fica diferente, ele fica reprogramado. Fica mesmo. E não vai ser mais uma azeitona, uma fatia de pizza que vai engordar a pessoa. Claro que, igual, você comeu uma fatia de pizza aí esses dias. Porém, você, por mudança de mentalidade e mudança fisiológica, você sabe que durante a semana você tem que ter uma rotina legal. Até porque você nem consegue. Não. Depois que passa pelo processo, a mudança de mentalidade é tão grande que você não consegue mais comer a quantidade de besteiras e da forma errada. Então você entra no equilíbrio. E é o que eu defendo. Se você não é atleta, se é uma pessoa comum, ter uma rotina saudável, que a gente ensina tudo. E em dias esporádicos, um fim de semana, um almoço lá com a família, tomar um sorvetinho ou comer algo fora da casinha, digamos assim, não vai mais engordar. Por isso que eu consigo fazer essa promessa. Emagreça e nunca mais engorde. Só que assim, Alder, o que eu entendo, né, que falando de mim, porque eu digo que eu sou a sua persona transformada, eu acho que eu devo ter sido a pessoa que mais teve resultado em tudo, não só na saúde como no emagrecimento, mas era porque eu tinha até muito mais cuidado no comer do que agora. Então, assim, pensa assim, caraca, ela se sentia tudo aquilo porque ela comia de tudo. Não, era o contrário. Na época que eu não comia essas coisas, eu sempre fui assim, não, o lanche vai engordar. Eu tinha um negócio, sabe, com esse negócio que tudo engordava, e engordava mesmo, tá? Assim, mas era porque eu tava toda desregulada, né? E teve uma coisa também que melhorou muito esse tratamento que eu fiz com você aí, esse programa, que foi o meu sono melhorou, a minha pele melhorou, eu era entupida de celulite de um jeito que aparecia até na roupa, pra você ter uma ideia. Era. Mas aí depois, é claro, né? Ele me explicou as células todas inflamadas por causa do intestino, Tiago. Então é para você ver como as pessoas, elas não sabem o que estão fazendo, né? Então, assim, para mim foi sensacional. É tanto que hoje nós fazemos um trabalho juntos aí, né? Eu tô com ele ainda hoje, eu tô mentorando ele, né, na parte da venda, porque eu acredito no que ele entrega, eu acredito de verdade. Vi outras pessoas também, o Júnior, nosso sobrinho, ele emagreceu 14 quilos em quanto tempo? Praticamente 2 meses. 2 meses, 14 quilos e também não engordou mais, que é o Júnior que trabalha com a gente, que né, é meu sobrinho. O Paulo foi para pegar massa, então assim, aí também ele fez outro, com o Paulo do mesmo jeito. Então, cara, realmente é um negócio que funciona. Eu digo assim que hoje, o que eu entrego e a minha mente expandiu de um nível para só me juntar, só trabalhar com coisas de resultados, né? Então, hoje é o que nós entregamos no Hub, é resultados, porque nós garantimos. Então, você arrebenta no que você faz, isso não tenho dúvida nenhuma. E me diga uma coisa, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, alguma coisa que você quer falar para essa mulherada que vai nos assistir, para essa galera que vai ver isso aqui, porque você trouxe muita informação top aqui, hein? Obrigado. Viu? O que você teria mais a dizer? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar sobre alimentação? Sim, diante de tudo que a gente falou, vocês perceberam que existe um caminho. Sim. Porque algo que acontece muito são pessoas que já tentaram de tudo. E a gente falou muito sobre emagrecimento aqui, mas vocês perceberam que eu falei também de muita massa muscular, de ganhar, na verdade, massa muscular, porque o que é emagrecer? Emagrecer não é perder peso. Não. Emagrecer é diminuir o percentual de gordura, diminuir barriga, diminuir os flancos, diminuir a gordura na coxa, mantendo ou aumentando a massa muscular. Porque a gente vê muitos procedimentos, pessoas que fazem, às vezes, o bariátrico, ou fazem dietas que têm déficit calórico, que as pessoas perdem muito peso rápido, porém, sem saúde.
Sim. Porque a pessoa fica com o organismo debilitado. Sim, é. E emagrecer é isso, é diminuir gordura, mantendo, aumentando o músculo. Sim. E por que que não tem déficit calórico no método que a gente trabalha? Porque se eu falei isso, dito isso, como é que eu vou querer aumentar massa muscular se eu tiro comida da pessoa? Se ela consome menos do que ela precisa por dia? Então essa conta não fecha. Porém, o que que tem no método que é a base com relação à alimentação? Tem alimentos que vão fazer com que você não tenha pico de insulina, que é um hormônio quando você estimula a insulina, você tem um risco constante, se esse estímulo for contínuo, em grandes intensidades, tem um risco de desenvolver uma resistência periférica à insulina, que pode desenvolver uma diabetes, e a insulina é um hormônio lipogênico, ou seja, estimula a formação de gordura. Sim. Então, toda vez que você tem insulina, ou seja, o método, na verdade, é baseado em trazer, lembra que eu falei no começo, trazer o organismo para os padrões de normalidade? Sim. Então, é você ter saúde, é ter a glicemia controlada, porque a base de tudo é saúde. É você não ter risco de desenvolver algum tipo de doença arterial coronariana, infartar, um infarto do miocárdio, um AVC. A partir do momento que você não cuida da saúde, vai muito além da estética, gente. É muito. A estética é consequência de um corpo que está inflamado, de um corpo que não está adequado. Tem muita gente que fala assim, mas meu exame está ok. Mas a partir do momento que você tem gordura acumulada, o seu corpo ele está inflamado. Exatamente. Então, é questão de tempo. Sim, existe um risco maior. Para que você, sabendo que existe um caminho, porque muitas vezes a gente não sabe que tem um caminho. Né? Exatamente porque a gente é pulverizado de muita informação o tempo inteiro. E hoje eu consigo garantir o resultado exatamente porque tem esse método que vai fazer com que o seu organismo fique ok, fique saudável. Então, o resumo de tudo isso vai muito além da estética. Sim. É saúde, é vitalidade, é longevidade, é você conseguir... É bem-estar. Exatamente. Mais energia, é você conseguir envelhecer com saúde, sem ficar debilitado, sem ter risco, por exemplo, perde massa muscular, ter uma osteopenia e desenvolver uma osteoporose antes do que, assim, de uma forma precoce, que é o que acontece. Mulheres, inclusive, têm mais chance de ter osteoporose, de evitar a sarcopenia, que é a perca de massa muscular. Você vê que envolve muita coisa com relação à saúde. Então, é um processo que dura pouco tempo. E assim, os benefícios são para a vida inteira, porque muda a mentalidade. E agora você tá com um aí que é o de rejuvenescimento. Sim, gente, temos novidades. Olha, eu tô na fila, tá? A primeira que eu quero fazer esse negócio aí do rejuvenescimento, que é outro método. Você quer dar uma explanada, falar mais ou menos o que é esse seu novo... É um produto novo, é uma metodologia nova, diferente... Quer falar aí para os nossos telespectadores aí? Sim, já vou deixar um gostinho de quero mais aí para o nosso próximo bate-papo aí. Todos os métodos da Galo Personal Systems, eles caminham nesse mesmo sentido que a gente falou até aqui. Sim. Né, dos pilares, de melhorar sono. A gente, na verdade, nem falou muito sobre sono também, né? É verdade. Porque sono é um dos pilares do método também. Sim. Porque se você não dorme bem, não emagrece. Porque a gente emagrece dormindo. Olha lá, ó. Acredita nisso? Não é fazendo exercício. Não é? Todo mundo acha que a gente emagrece lá no... Claro que tem também um pouco de gasto calórico, mas é durante o sono que o GH, que eu falei pra vocês, todo o metabolismo acelerado, inclusive o nosso metabolismo basal, a gente gasta muita energia durante o sono. E é por isso que a gente precisa... Quem faz jejum, por exemplo, jejum intermitente, déficit calórico que a gente conversou, o organismo ele trava no emagrecimento. Aumenta enzimas formadoras de gordura. É o contrário. É o contrário. Isso é totalmente contra o que todo mundo fala também. Sim, sabe? E por isso que tem muita gente que faz... a galera faz jejum, o déficit calórico, perde um peso nos primeiros dias. Acontece às vezes. Porque desincha por causa da quantidade de comida, né? Mas o que acontece? Efeito sanfona depois. É isso mesmo. O rebote, o reganho de peso. Então, e sobre o método anti-envelhecimento, ele também tem todas essas bases. É o método anti-age que você falou. É o anti-age, o anti-envelhecimento. Por quê? Qual a diferença do método anti-age? A gente faz nesse método alguns testes físicos em relação à capacidade, teste de flexibilidade, teste de força.
teste de algumas capacidades, a gente faz alguns outros tipos de questionário, e nesse teste a gente verifica a idade biológica, a idade real da pessoa. Ah, Porque nós temos idade cronológica, que é a nossa idade real, a idade, sim. nossa data de nascimento, que está lá no RG, mas temos a idade biológica também, sim, sim. que é de fato a idade real. Como é que a gente consegue calcular isso? Com esses testes. Tem formas, tem algumas fórmulas que a gente consegue calcular isso. Isso, que da hora. E o anti-age melhora a idade biológica. A gente consegue fazer o cálculo, depois fazer a periodização, modulando suplementação específica, que daí nesse caso, nesse método já entra suplementações, tudo calculado pela nutricionista Sim. também, o exercício modulado, e a gente consegue fazer com que o organismo fique mais jovem, de fato. Todos os métodos, na verdade, já acontece isso. O anti-age a gente consegue calcular um pouco mais. Mas sempre que eu vou trabalhar com você, você ficou mais jovem, com certeza hoje. Com certeza. Pega a sua foto, hoje já vi, eu lembro Mas de você há um tempo se atrás. pegarem, você vê. Mas não tem nem dúvida. Tem gente que pergunta assim, você fez preenchimento no rosto? Eu digo, não faço nada disso. Você colocou Botox? Também não coloco o Botox. Uhum. E realmente, se pegar minha foto de um ano atrás, de um ano e meio atrás, você vai ver que eu tava realmente muito mais envelhecida mesmo. Uhum, exatamente. Entendeu? Porque as pessoas que envelhecem, o aspecto envelhecido, quando fazem um processo de emagrecimento muito intenso, é porque perde muito músculo. Não foi seu caso. Não, exatamente. Sim. Olha, eu digo assim, ó, eu penso desse jeito, eu trabalho com toda essa parte do autoconhecimento aí, comecei isso há 12 anos atrás. Eu sei que tem pessoas que acham muito difícil, tudo é muito difícil. Ai, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. As pessoas esquecem de uma coisa muito poderosa, né? A nossa vida, eu trago isso todos os dias, inclusive nas lives. A nossa vida, ela passa tão rápido. Um mês passa assim, um ano passa assim, uma década passa assim. Quando você pisca o olho, já passou aí não sei quantos anos. E muitas vezes as pessoas, elas perdem a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor porque não quer sacrificar nada. Sabe assim? Eu não quero sacrificar meu tempo, eu não quero sacrificar meu dinheiro, não. Então, assim, principalmente essa questão de dinheiro, sabe? Porque, assim, as pessoas, ela colocam muito... Eu vejo porque hoje eu trabalho com o que eu trabalho e eu vejo que o primeiro obstáculo deles é o dinheiro. Só que, assim, não gasta dinheiro às vezes, com uma coisa como essa, que é uma coisa que vai mudar a tua vida para sempre, mas gasta com remédio quando precisa. Exatamente. Então, assim, o negócio apertou, corre. Tem que comprar remédio, às vezes tem que fazer uma cirurgia. Quantas pessoas eu não conheço, sabe? Que a gente tá vendo que a pessoa vai pra dentro do buraco, mas a pessoa fica com aquele negócio assim, ai, mas é caro, ai, mas é isso, é mais aquilo. Eu digo, gente, eu expandi tanto a minha consciência em relação a isso, que nós precisamos nos cuidar agora, enquanto a gente pode, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente trabalha. Porque não adianta. Hoje eu digo, remediando. Tá remediando. Tem mulher tomando remédio para emagrecer. Tomando remédio. É uma droga. Para começar, eu não tomo nada mesmo. Eu nunca tomei. Fala assim, não tomo. Aliás, eu não tomo remédio para nada. Eu não tenho Sabe para que eu tomo? O que eu tenho na minha casa? A única remédio que eu tenho, e assim, eu tomo uma vez na vida e outro na morte, quando eu não posso ir no fisioterapeuta, relaxante muscular, por causa da tensão do dia a dia, tanta coisa que eu faço. Mioflex é um remédio que é assim, e eu só tomo quando eu não dou mais conta da dor. De cabeça, por causa do pescoço, por causa das costas. Tem um fisioterapeuta que eu faço massagem uma vez a cada 15 dias para tirar os nódulos de tensão. Então, eu invisto na minha saúde. Porque para mim, viu, o que adianta? Como diz na Bíblia, ganhar o dinheiro e perder a vida. Porque é exatamente isso. As pessoas não percebem que às vezes eles perdem muito tempo buscando coisas que não vão levar a nada. Então, eu invisto sim na minha saúde, eu invisto. Não economizo em alimentação, em coisas saudáveis para nós comermos em casa. Não, é para comer. É fruta todo dia. Na nossa casa tem fruta o tempo inteiro. Porque eu sei da necessidade. Tem gente que vai no mercado e fala, não vou comprar não, porque é caro isso, é caro aquilo outro. Mas, vou dizer uma coisa aqui que eu sei que pode doer em algumas pessoas. Tem gente que vai no mercado e compra 10 garrafas de cerveja para tomar no final de semana, mas não quer gastar R$ 45 num queijo, que é proteína, para você balancear a sua alimentação, ou então comprar umas frutas. Tem pessoas, mulheres principalmente, agora puxar a orelha de vocês, que vai numa loja e gasta R$ 600 numa calça de marca, para se aparecer mais bonito, mas acha caro
um treinamento, desenvolver a sua mentalidade para que você cresça. Tem pessoas que investem uma fortuna, gastam uma fortuna em coisas para melhorar a tua loja, para deixar a loja bonita, para enfeitar a loja, mas não quer gastar em marketing, que é uma coisa que vai fazer com que a sua loja seja apresentada para as pessoas. Então, tem coisa que eu não consigo entender, né? Então, assim, nossa, mas é 2.000, é 3.000 reais para cuidar da loja de marketing? Sim, porque a tua loja a gente vai te ajudar a tu vender. Não, mas eu preciso fazer uma parede, eu preciso botar um papel de parede, eu preciso comprar uma geladeira para dentro da minha loja. E que ninguém vê, gente. Então, assim, tem coisas. Mas vai isso. colocando paredes exatamente na frente, né? Exatamente. Então, a pessoa não consegue entender. É assim, é tipo assim, cara, eu gasto uma fortuna, porque, ó, um empresário, agora puxando a orelha dos empresários, eles gastam uma fortuna pra estar trocando de funcionário toda hora. Porque entre uma pessoa não dá certo, troca, vai ser mandado embora, é um monte de imposto, é um monte de coisa. Mas eles não querem gastar em um treinamento para treinar a sua equipe para que você tenha sossego na sua vida. Hoje, quando olha para minha galera, que eu tenho um monte de gente trabalhando para mim, que eu nem fico preocupados, porque eles são treinados para trabalhar comigo. Eu investi tempo e dinheiro. Para quê? Para colocar essas pessoas do jeito que eu quero. Aí agora, partindo para o que De Ângelis faz. Tem muita gente. Mulheres. Gastam uma fortuna em roupa. Prefere aumentar o número da roupa. Ah, vou comprar uma calça agora 600. Nossa, a calça 40 não cabe mais. Agora tem que ir para 44. Mas não quer investir num tratamento que vai mudar a vida dela. Não é só mudando a roupa. Não é só mudando, né, a estética, como você disse. É mudando a sua saúde. Eu fico doida quando eu vejo um negócio desse. Eu sou do alto impacto, né, gente? Eu não venho aqui. Nunca venho, né, Tiago? Pra passar a mão em ninguém, não, né? Não, é assim mesmo. Tem que doer. Porque eu digo que aquilo que dói é aquilo que cura. O que dói é cura. O que dói, cura. Tá doendo em você? Empresário. Olha aqui, nós estamos com o hub de negócio. Com todas as soluções empresariais. Tudo que você precisa para o seu negócio alavancar. Com garantia de que se não funcionar, a gente devolve o dinheiro. Então vem aqui, agenda um café conosco. Ó, a CT aqui. Olha, agende um café conosco para entender o que nós temos aqui dentro, né? E agora, De Ângelis, eu quero que você finalize esse podcast aí fazendo a sua CTA, chamando essa mulherada sem dó e nem piedade. E esses homens também, porque tem muito homem aí acima do peso, né, Tiagão? Tem muita gente. Essa foi muito boa, cara. Vamos conversar, Thiago. Vamos conversar, Tiago. Ó, faça a sua CTA. Porque assim, eu digo que o que nós estamos falando aqui, tem gente que fala assim, ah, nossa, a Lúcia tá vendendo. Não. É uma troca, o dinheiro é uma consequência e o que nós fazemos é único. O nosso objetivo é ajudar pessoas a voarem, a se destacarem em tudo aquilo que faz. E você, em uma das coisas mais importantes, que é a qualidade de vida. Porque não adianta ter empresa, não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada, não adianta andar de carrão, morrendo. Sim, totalmente. Quando eles te... Eu tô morrendo, que eu não tô conseguindo respirar, de tapar das minhas veias, das minhas artérias. Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, é doendo mesmo, é pra doer, não adianta. Carro importado, casonas aí com piscina, se você, mulher principalmente, tem vergonha de tirar a roupa para o seu marido, o que adianta vestir um biquíni para ir para a praia porque não se sente preparada nem pronta para isso? Faça um tratamento. Preste atenção no que ele diz. E eu trouxe ele para cá, eu trouxe ele de Maresias, porque para mim foi uma das maiores viradas. Porque eu estava, como eu tenho certeza que pelo menos 90% das mulheres, infeliz com o meu corpo, me sentindo gorda, toda cheia de celulite, insegura com meu marido mesmo, insegura mesmo, sabe assim? E depois que eu passei por esse procedimento, por esse processo que eu vivi com ele, a minha vida mudou. Então eu quero te agradecer de verdade. Não só por você estar aqui, mas pelo que você fez na minha vida, porque foi um divisor de águas mesmo, né? E eu quis trazer ele aqui, porque você também pode ser o divisor de águas na vida de muitas mulheres que hoje sofrem com obesidade, com intestino todo bagunçado, eu digo assim, sabe, se sentindo mal. Então você realmente é um presente nas nossas vidas, viu? Então será sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso negócio, à minha casa. As portas estarão sempre abertas para você, Dê. Ah, que demais. Eu que agradeço por tudo, por essa oportunidade, por estar aqui, a gente conversando esse papo maravilhoso, né, sobre mentalidade, sobre saúde. E eu vim falar para você aqui que para nós chegarmos até aqui, frente às câmeras, isso aqui vai para as redes,
A gente tem que trabalhar com verdade. Sim, exatamente. Verdade e a certeza do resultado. É isso aí. A certeza na mentalidade, nessa alavancagem que as pessoas precisam para que elas consigam alcançar os resultados que elas querem no ramo empresarial, nas vendas, Isso. com o seu corpo, com sua saúde. Porque tudo faz parte. Não adianta aquelas pessoas... você vê uma pessoa que cuida muito do corpo e deixa de cuidar da mentalidade, muitas vezes. É isso aí. Se às vezes você vê uma pessoa que está cuidando muito... Tem uma vizinha, Equilíbrio. pra você ter ideia, que ela cuidava tanto do carro dela, ela gostava de cuidar do carro dela, mas fumava, se alimentava mal. É, Eu cheguei nela e falei pra ela assim, você gosta mais do seu carro do que de você. é isso aí. É Tem isso um dia aí. que eu cheguei nela Eu sei e- que dói, mas é Dói, real. Mas é. Outra vez uma pessoa falando sobre as roupas, eu cheguei na pessoa e eu via muito isso. Todo dia roupa diferente, sapato, vestido, e nada de se cuidar. Eu cheguei pra essa pessoa e falar, olha, tudo bem você comprar novas embalagens, mas cuide do recheio. Isso, tá vendo? Cuide do interno, assim. Exatamente. Porque tá tudo relacionado. Assim, a gente cuidando Tá. do corpo, mente e espírito, tá tudo relacionado. É. E Dê, você fez você faz a mentoria ainda, nós ainda estamos em mentoria, e é por isso que eu trato dos 4 pilares. Porque não adianta. Aqui no deck, toda a nossa metodologia é montada em cima dos 4 pilares, que é o espiritual, o emocional, mental e comportamental. Não adianta, tá tudo ligado uma coisa na outra, não tem como você separar. Não existe. O que está acontecendo, né, e que eu falo ainda com toda essa autoridade de falar, foi porque a mudança começou em mim. Então, eu já fui, e eu sei que hoje tem muitas mulheres vivendo o que eu vivi. Então, eu não falo aqui por arrogância, não falo por ser uma pessoa prepotente, porque hoje o meu maior objetivo é pegar na mão da pessoa e dizer, cara, tem jeito, dá pra ser diferente, dá pra melhorar tudo que você tem. Desde o seu corpo até a sua mente, até seu negócio, até seu emprego, até seus relacionamentos. Porque é isso, senão não funciona. Como você disse, não adianta. E hoje, né, você falou logo no comecinho desse podcast, cuidar do templo do Espírito Santo. O corpo nada mais é do que o templo do Espírito Santo. Não adianta você ficar correndo atrás de coisas se você não cuidar dele. É verdade isso aí. sim, exatamente. Então, o foco, a gente tem que direcionar porque realmente é importante. Sim. Então, eu falo para os clientes também, muitas vezes, pessoal que está sempre preocupado, você falando de investimentos ou de gastos. É. E pessoas que muitas vezes gastam com plano de saúde, mas deixam de investir no que Na realmente saúde, importa. Investir o tempo Uhum. na sua saúde, Sim. em hábitos, porque falando, eu também, hoje, você falou, eu gosto de ter impacto, e realmente o impacto ele funciona, muitas vezes, pra gente acordar pra vida, porque a gente fica no automático, trabalho, é WhatsApp, hoje esse mundo acelerado que a gente vive, É isso e as pessoas param, muitas vezes tem gente que fala, hoje eu não almocei, tem gente que esquece de almoçar, eu tem sei. gente que esquece de comer, Aham. sabe? Então, quando a pessoa tem um passo a passo, um tratamento que tá tudo calculado, que a pessoa... Uma criança de 12 anos consegue seguir um passo a passo, Sim. se você der pra ela. Sim. Então, isso aí. o que falta para a maioria das pessoas é saber o que fazer. Exatamente. A quantidade, o horário, o exercício que tem que fazer, porque eu também entendo o fato de você provavelmente já ter tentado algumas coisas para emagrecer e não deu certo. E aí desanima. Aham. Então, isso quando você sabe que isso que eu tô fazendo vai me tirar do labirinto e vai me colocar no lugar onde eu quero, isso é a diferença. É, Agora, tem o livre-arbítrio. O exatamente. livre-arbítrio de escolher. Tem a opção de escolher. Esse livre-arbítrio, ele tá muito relacionado à procrastinação, que a maioria das pessoas vive procrastinando, deixando para amanhã. Eu não posso deixar minha saúde para amanhã. Porque eu nem sei se eu vou ter amanhã, sabe por quê? Porque pode, de um momento para outro, desencadear tantas coisas, né? E eu costumo até usar uma coisa, eu tava até falando pro Thiago outro dia, que eu tenho um treinamento chamado, falando da procrastinação, né? Que ou você acaba com ela ou ela acaba com a sua vida. Porque nada mais é do que procrastinação. Uhum. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, pagou o seu método e está procrastinando. Porque não adianta, não existe milagre. Ele vai passar o método, mas é nós que temos que fazer. Sim. Eu coloquei, aliás, eu quero contar do meu marido, né? Porque assim foi muito engraçado, né? Começamos a fazer junto, eu por um lado e ele pelo outro. E um dia ele, acostumado, porque tem um certo desconforto na mudança de alimento. Então você está acostumado a comer um tipo de coisa, de repente você vai precisar comer outro. Não é que você vai passar fome, mas você vai comer. E um dia ele estressado de manhã, porque dá uma certa, né? Você mexe com muita coisa ali, seus hormônios, principalmente. E ele falou assim: não, chega, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, foi muito engraçado. Aí eu olhei pra ele na mesa, eu disse assim, é isso mesmo.
Faz isso mesmo. Mostra. Não é nem pra mim, é pra você mesmo, que você não tem a capacidade de dominar os seus impulsos. Que você é uma pessoa tão dominada pelos seus desejos e pela sua vida, sabe, pela procrastinação que tá na sua vida, que você não consegue. Faz isso mesmo. Enfia o pé na jaca, come o que você quiser. Ele parou assim, meu Deus do céu, é isso mesmo, fraco. Foi nesse nível assim, ele ficou assim, ó. Aí ele disse, agora eu vou fazer esse negócio. Aí ele bateu o pé e disse, então eu vou fazer até o fim. E ele fez. Mas então, por que hoje eu trabalho no alto impacto? Os treinamentos, meus treinamentos são de alto impacto. Exatamente por isso. Porque às vezes a pessoa tem que ter um choque de realidade, De Ângeles. Você sabe disso. Sabe, eu já cheguei a trabalhar com pessoas e a vender coisas para pessoa, que eu só fiz uma pergunta o seguinte: se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, do jeitinho que você está hoje na sua vida, daqui um ano, como é que você está? A pessoa faz assim, eita. E agora? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Porque as pessoas, como você disse, na correria do dia a dia, ela não para pensar. Ela tá pensando agora. Mas, amigo, nós não sabemos se nós vamos chegar amanhã. E se nós chegar? Entendeu? Então, esse cuidado é necessário. E o alto impacto é top demais. É tanto que nos meus treinamentos tem umas dinâmicas de botar para ferver isso aqui, tá? Mas é sobre isso. E nós precisamos... E a verdade, como você disse, ela tem que ser dita. Ela não tem que ser enfeitada. Tem gente que não gosta, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sei que tem gente que, quando você chega e pega, a pessoa também... Nossa, por quê? Porque as pessoas não estão... Não é todo mundo que está preparado para ouvir a verdade, para ouvir o que realmente funciona. Só que, ó, para finalizar aqui a minha parte, eu fiquei muito tempo, principalmente quando eu comecei a passar pelos processos que eu sofri demais para acordar, para despertar, eu ficava pensando, eu digo assim, meu Deus do céu, mas eu não posso falar isso para ninguém. E como é que as pessoas vão entender isso aqui? Como é que as pessoas vão aceitar isso aqui? E se as pessoas ficarem bravas comigo? Hoje eu quero gente brava comigo. Mas que lá na frente ela diz assim, se eu tivesse feito o que a Lu falou, eu teria mudado a minha vida. Eu quero que as pessoas fiquem bravas comigo, viu, Thiago? Eu não quero hoje passar a mão na cabeça de ninguém, De Ângeles. Você sabe disso? Sim. Eu não já peguei no seu pé? Já. Nas mentorias? Sim. Falei, faça isso aqui. É pra só dizer. Muito. Porque até minha forma energética de falar assim, meia brava, é para as pessoas acordarem. Porque eu passei a maior parte da minha vida com... Nossa, Lu, que lindo! Que bonitinho, que cabeleireirinha mequetrefe num cantinho, que não vai crescer nada, que não vai fazer nada da vida. E que bonitinho, todo mundo. Era muita gente em cima de mim e eu achando, nossa, tô arrasando. E me ferrando na vida. Não conseguia sair do buraco. Aí um dia eu pego um maluco que dá uma surra em mim e fala assim, viu? Sabe essa vida de merda que você tá hoje? É essa vida que você merece. Foi assim. Foi desse jeito. Sabe? Essa sua gordura na sua barriga, segura ela aí. Pois pronto, essa barriga é a barriga que você merece. Cara arrogante, eu pensando. Que camarada prepotente. Aí fui pra casa e disse, o pior é que ele tem razão. A vida, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e fazer o que tem que ser feito. É duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade. Sabe? Então tá cheio de gente achando bonitinho e você se ferrando e você não sai do buraco. As pessoas que sentam na minha frente ali choram. É difícil ver uma pessoa tratar de negócios aqui para não chorar, porque eu faço ele enxergar. Meu Deus, eu tô desse jeito. Tá desse jeito, meu amigo, minha amiga. Tá desse jeito. Agora a pergunta é, quer mudar? Quer viver? Eis a questão. Quer transformar? É a decisão. Quer sair? Quer passar aqui uns 6 meses comigo sofrendo, mas o resto da vida você prosperar e você sair desse buraco? Foi o que eu fiz com você, De Ângeles. Sim. Tá disposto? Porque para fechar uma mentoria comigo, primeira coisa, tá disposto? Tem que querer. Vai fazer o que tem que ser feito? Vai passar pelo processo? Vou. Eu não vou ser toda linda fofa, não. Eu não sou fofa. Fofinha. Ai, Lúcia, que bonitinha. Eu não tô aqui pra ser fofa. E eu sei que você também não tá, porque eu te conheço. Porque você também pegou no meu pé na hora do processo. Sim. Porque pessoas que querem pessoas fofinhas cuidando delas, essas pessoas não vão crescer. Não adianta. É igualzinho um pai que diz assim, ô filhinho, não bota o dedo nessa tomada, filho, senão tu vai levar um choque. Aí o menino vai lá e bota o dedo na tomada. Tem que dar um grito no moleque pra ele... Entende? Então esse é o alto impacto. O Thiago tá aprendendo aqui, de vez em quando, coitado, dizendo assim, ela é doida, gente. Ela é doida, mas ó, eu sou a doida que dou resultado. Dou resultado na sua vida, dou resultado no seu negócio, assim como ele também. Porque pessoas só se conectam quando estão na mesma frequência. Tem a mesma sintonia, tem o mesmo jeito de enxergar a vida. Tá vindo muita gente aqui da mesma pegada que nós. Querendo, dizendo assim, não,
Eu não quero ninguém fofo, não, comigo não. Eu quero pessoas que me façam crescer. Eu não é Thiago. Thiago também é dos meus, tá? É doido na descida igualzinho eu. Faz a mesma coisa. Vambora botar pra pegar isso, pra ferver esse negócio. Porque é isso, De Angelis. É por isso que eu queria que você viesse aqui hoje, porque eu sei que as pessoas, para fazer o seu processo, para passar pelo seu processo, que é um processo poderoso, essas pessoas precisam ter vontade. Sair da procrastinação. E eu já vi você falar, olha, não tem como entregar esse produto para você, porque eu sei que você não vai fazer. Vai fazer? Se coloca aí, você vai fazer? Porque nós, como você disse no começo, nós entregamos resultados. Nós não entregamos mentiras. Só que nós só conseguimos fazer 50% daquilo. Eu consigo abrir a mente, mas eu não consigo fazer pela pessoa. Eu não consigo entrar dentro da empresa da pessoa e fazer ela mexer tudo e mudar tudo. Mas eu consigo dar o passo a passo, ó. Tu só vai ter que fazer 10% do que tu teria que fazer, mas os 10% é seu. Eu falo de 50, mas nunca é 50. Você sabe disso. Mas a gente coloca, eu tenho a minha porcentagem, mas a outra pessoa também tem. Você também é a mesma coisa. E o seu é mais difícil ainda do que o meu. Porque a pessoa vai ter que ter disciplina para fazer. Mas aí, quando você aperta o dedo, bota o dedo na ferida dela e diz assim, viu? Se você não fizer isso, você vai morrer. Uma vez ele mandou uma mensagem para mim assim, ô Lu, tem um rapaz aqui querendo fechar um procedimento comigo, eu nunca me esqueci. Ele tava bem no começo da nossa mentoria, ele não tava sabendo como vender. Porque o cara tava resistente em querer pagar. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei assim, ó, faz umas perguntas pra ele. Você quer contar? Quer contar isso aí? Não, pode falar você. Faz umas perguntas pra ele. Deixa... O cara entrou lá, ai, nossa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho um cartão, mas eu não tenho isso, eu tenho aquilo outro. Aí eu falei pra ele, eu digo, Odê, na hora que o camarada for saindo da sua cadeira, você faz uma pergunta pra ele. Se hoje, ele do jeito que tá, todo comprometido, porque tava com diabetes, tava com um monte de coisa. Hipertensão. Com hipertensão. Se hoje o médico dissesse pra ele que até amanhã ele tem que arrumar 100 mil reais pra pagar uma cirurgia do coração, senão ele ia morrer. Ele ia arrumar os 100 mil ou ele ia morrer? O cara voltou, sentou e fechou com você, não foi? Na hora. Por quê? Porque, viu, tem hora que a gente tem que chutar mesmo. Eu falei esses dias pra uma mentorada minha. Se você continuar com as empresas do jeito que tá, não vai durar 2 anos. E ninguém para pra pensar nas consequências. Não vai durar 2 anos. Você quer fechar seu negócio? E é isso. Então, eu acredito nisso, que você tem que ter, sim, essa firmeza para falar. E eu sei que você é assim também. Você já aprendeu. Meu, que aprende comigo, lascou, hein, amigo? Eu tô desenvolvi muito isso com você. Sim. Porque o resultado só vem da ação. Da ação. Exatamente. Exatamente. E para as pessoas muitas vezes se mexerem, tem que sair da inércia. A lei da inércia é isso, né? A tendência de permanecer como está. E para que a pessoa consiga entrar em movimento, ela precisa de muitas vezes desse empurrão. Que a gente dá. Então, no caso do método, você falou que o Paulo teve dificuldade na primeira semana. Sim, foi. E exatamente essa primeira semana que é o momento que a pessoa sai da inércia em relação ao movimento propriamente dito do exercício e às mudanças nos hábitos. Exatamente. Com relação ao sono, aos horários do que comer. Mas sabe qual que é a grande vantagem? Foi o que aconteceu com você. Você fala, caramba, é uma mudança, assim, para muitas pessoas, brusca. Só que não tem nenhuma loucura. Isso é importante você saber. Não tem nenhum alimento doido, não tem nada que você vai ter que achar no exterior. São alimentos simples, no horário certo, na quantidade certa. Nada demais. E o exercício também. Detalhe, exercício não é alta intensidade. Sim. Não, você não vai ter que ficar igual a gente falou no começo. Sabe onde o Paulo se perdeu? Que ele ficou nervoso? Porque o Paulo é carnívoro. E na primeira semana a gente não pode comer carne vermelha. Entendi. Né? Porque a carne vermelha, que você explicou, ele não podia comer essa carne vermelha nos primeiros dias. E foi onde ele entrou em pânico. O cara acostumado a comer carne. Tinha tantas outras coisas que podia substituir. Mas viu? Você vai sempre pagar um preço dele. É o preço que você tem que pagar, né? E aí, esse preço, você paga um pequeno preço no começo para ter um lucro imenso no final. Exatamente. Que é a sua saúde. Exatamente. É você ter longevidade, é tudo que a gente conversou. É você não ter o risco de estar dirigindo e de repente infartar. Pra você ter uma ideia, a gente falando especificamente agora sobre as mulheres. Mulheres, climatério e menopausa, uma mulher que chega na menopausa, ela diminui a produção de hormônios, progesterona, estrogênio. Isso. São hormônios que protegem o organismo da mulher. A partir do momento que você tem menos hormônios sendo produzidos, que é o que acontece com a menopausa, a mulher corre 5 vezes mais chances de infartar comparado a antes da menopausa. Sim.
porque perde a proteção na parede interna da artéria. Uhum. E aí pode virar placa de gordura, placa de ateroma, Sim. e existe essa chance maior de infartar. Tá vendo? Ou seja, se tá com gordura, e essa gordura normalmente ela sai das laterais, que é uma gordura ginoide, e começa a ir pro meio, pro centro, uma gordura andrógena, uma gordura visceral. Uhum. E essa gordura perto do fígado, perto dos perigo. órgãos assim, é onde pode aumentar, por exemplo, a esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, olha quantos riscos que a pessoa tem pelo fato de não se cuidar. De não querer pagar esse pequeno preço de uma semana. Por que eu falo de uma semana? Porque a semana, claro, que é uma semana difícil. Por quê? Não vou negar. Porque é mudança de hábito, qualquer mudança que você tá aqui, depois você tem que mudar de estado, mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego, entrar na faculdade. Qualquer mudança na primeira semana, na primeira 1 ou 2 semanas, gera uma certa dificuldade, uma adaptação. Depois você se adapta, flui. É isso aí. Eu peguei muito rápido, né? Peguei o jeito. E assim, eu fiz muito certinho. Por isso que eu tive o resultado. Eu me lembro que eu tive um casamento no litoral. Gente, cheguei naquele lugar, um buffet. E eu com as minhas marmitinhas. Olha aqui. O povo não acreditava. Olha que orgulho. Eu falava assim, meu Deus do céu. Cara, eu fiz muito certinho. Por isso que eu tive o resultado. E por isso que não... Graças a Deus, é o que você disse. É uma semana, é um mês que vale pro resto da tua vida. Pra mim vale a pena. Vamos finalizar. Cara, olha, durou, hein, amigo? Você viu que ela ia ficar aqui, vai longe se deixar. Fale aqui. Deixa suas redes sociais. Sei lá, faz aí o que você achar que deve fazer agora para nós finalizar esse podcast poderoso, que foi top demais. Muita informação, não foi, Thiago? Tá. Me procure no Instagram, personal, _ tracinho embaixo, de.oliveira. Personal de Oliveira. Você vai ter várias dicas sobre alimentação, sobre rotina, sobre mais informações de como você ter resultados. E caso você queira um atendimento individualizado, que eu faça esses cálculos explosivos, que você tenha resultado garantido, me procura lá, me manda uma mensagem que nós vamos conversar. A gente vai marcar uma avaliação para as pessoas, para as mulheres ou homens também, tá? A gente está falando sobre mulheres, mas homens também. Para quem quiser, que estiver aqui assistindo esse podcast, você me chama, você vai ganhar uma consulta grátis. Nossa, a gente vai agendar uma consulta grátis. Caraca! Eu vou fazer uma análise prévia. E a partir daí vamos traçar um plano para que você consiga atingir seus resultados rápidos. Olha. Se for emagrecimento, de 6 a 15 quilos, menos em aproximadamente. De menos 6 a 15 quilos em 2 meses. É top demais. Olha, se eu fosse você, mulherada, não perdi a oportunidade, não, tá? Vai aí, procura. É um método customizado, como ele disse. Para cada pessoa é um tipo de tratamento que é top demais. É só agradecer. Hoje vocês viram que nós rodamos o tempo inteiro aqui o nosso Hub de Negócio 360, que foi inaugurado, né, Tiagão? Sexta-feira, foi por isso que ele veio de Maresias a participar conosco. Estamos aqui, preparados, prontos, ó, apostos aqui, para transformar a tua vida e o teu negócio. Tudo que tem nesse Hub aqui vai poder te auxiliar para que você possa alavancar o seu negócio e faturar na sua empresa até 10 vezes mais em um ano. Isso aqui é uma garantia nossa, tá? Isso aqui é uma garantia. Eu tô vendo, eu já estou mentorando algumas pessoas que nós não estamos nem fazendo o que nós estamos fazendo ainda com essas pessoas. E essas pessoas já estão tendo esses resultados. Então, você que está aí assistindo, segue o Hub, compartilha esse podcast aí com mais pessoas e nós estamos aqui esperando você. De Ângeles, mais uma vez. Espero você outras vezes aqui trazendo essas informações poderosas. Vamos pensar em alguma coisa para você ser um dos nossos colaboradores do Hub, porque dá para fazer junto aqui, dá para você ter, inclusive, oferecer seu trabalho aqui dentro também, por que não? Sim. Né? E aliás, viu? Tô convidando ele para vir morar para cá. Se já falei para ele, venha morar para cá, mas independente. Ele morando em Maresias, mesmo assim, nós conseguimos fazer alguma coisa juntos, nós vamos pensar aqui e depois aí você nos procure. Novidades em breve. Obrigada por você estar aqui. Acompanhe, siga nós e é nós. Hub 360, transformando a sua vida e o seu negócio.